Gálatas, capítulo 3, versículos de 11 a 14. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aqui na carta de Gálatas, Paulo novamente nos fala do modo em que nós podemos alcançar a salvação. Ele começa dizendo que pela lei, pelo cumprimento da lei, ninguém é justificado diante de Deus. A lei que Paulo se refere é a lei que foi dada a Moisés por Deus. E essa lei era um conjunto de regras que foi dada especificamente para os judeus. Essa lei foi dada com um propósito muito importante. A lei do Senhor foi dada para os judeus para que eles compreendessem e posteriormente nós compreendêssemos que nós somos incapazes de cumprir toda a lei, ou seja, nós somos incapazes de ser justos perante Deus através de nossas próprias mãos. A palavra do Senhor lá em Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Ou seja, se nós guardássemos, tivesse a capacidade de guardar toda a lei, porém se pecássemos em um só ponto, nós somos culpados de transgredir a lei de forma completa. Ou seja, o propósito da lei é nos mostrar que nós somos pecadores. Quando a gente vai ver lá em Romanos capítulo 3, versículo 20, qual o propósito da lei? O apóstolo diz: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. No versículo 23 ele diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, o apóstolo diz para a gente que nós temos pleno conhecimento da condição de pecador nossa através da lei, através dos mandamentos do Senhor. Porém, não conseguimos ser justificados, ou seja, ser considerados inocentes perante Deus pelas nossas próprias mãos, através do cumprimento da lei. Por isso que necessitamos
de um Salvador. A palavra de Deus diz que o pecado entrou no mundo através de um homem e que o pecado foi absorvido também através de um homem puro. Aqui em Gálatas, a palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé. Ou seja, nós cremos e temos a esperança de que a fé que nós temos em Cristo é suficiente para alcançarmos a graça. E nós temos a fé de que a morte de Jesus na cruz, ela foi suficiente para a remissão dos pecados daqueles que colocam a sua confiança nele. Aqui no versículo 13, a palavra nos diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque nós éramos incapazes de obedecer toda a lei. Nós somos seres pecadores. Desde que nós somos pequeninos, crianças, de que éramos pequeninos, crianças, nós já desobedecíamos a nossos pais, nós já cometíamos pequenos pecados, mentiras, às vezes calúnia, pecado da desobediência, e à medida que nós crescemos, os pecados foram aumentando e aumentando e aumentando. Porém, temos a redenção através de Cristo. A palavra diz que Cristo se tornou maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, ou seja, Ele carregou o nosso pecado na cruz. O Senhor disse: não há amor maior do que aquele que dá a vida pelo seu irmão. Ele deu a vida para que nós tenhamos a vida eterna. O versículo 14 nos diz que isso foi feito para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Essa bênção inicial era para o povo de Deus, para os judeus, para os descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó. Porém, esse povo rejeitou o Messias, rejeitou Jesus Cristo, e eles o mataram. E porque o povo de Deus rejeitou, Jesus Cristo ofereceu a bênção aos gentios. Os gentios são todos aqueles que não são judeus. Então, quem não é judeu é gentil. Como o povo judeu, o povo de Deus, rejeitou o Messias, o Salvador, essa salvação foi oferecida a nós e nós aceitamos. E nós o recebemos a Cristo Jesus pela fé. E a palavra diz que quando recebemos o Senhor Jesus pela fé, recebemos o Espírito Santo, o Espírito prometido, e somos selados com o selo da promessa de Deus, que é o selo do Espírito Santo, e quem o sela é o Senhor. Por isso que a salvação do cristão, ela não pode ser perdida. Porque não há nada que eu faça depois que eu sou salvo em Cristo, que eu aceito Cristo como meu Senhor e Salvador, não há nada que eu faça para reverter a graça de Deus por mim.
porque eu não consigo tirar o selo do Espírito Santo que Deus colocou. A graça de Deus é muito maior do que o meu e do que o seu pecado. A misericórdia de Deus é muito maior do que as nossas transgressões. A salvação é simples. Só basta colocarmos nossa confiança no Senhor. Ela é simples, ela é através da graça, ou seja, do favor imerecido de Deus, mas ela não foi de graça. Ela custou um preço muito alto. A Deus Pai que enviou o seu único Filho amado para morrer na cruz por nós. Quando Jesus estava na cruz, ele clamou a Deus. Em seus últimos suspiros, ele disse: Pai, por que me abandonaste? Naquele momento, Jesus estava carregando o pecado de toda a humanidade em suas costas. E foi a primeira vez em toda a eternidade que Jesus se viu longe do Pai. Ele fez isso para que nós conseguíssemos a salvação. Eu oro para que, se você ainda não aceitou essa graça do Senhor Jesus Cristo em tua vida, eu oro para que você tome essa decisão hoje em entregar a sua vida, o seu coração a Cristo, e para viver para Ele, e por Ele, e com Ele. Pai bondoso e eterno, muito obrigado por Tua palavra, muito obrigado por enviar o Espírito Santo para nos abrir a mente, para nos retirar toda a cegueira, para compreendermos, Pai, o propósito da vinda de Teu Filho à Terra. Obrigado por Teu amor infinito, ó Deus, esse amor incomparável e imensurável que tivestes e tem por nós. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que revela todos os mistérios do Senhor para nós e que nos mostra um caminho claro para chegar a Ti. Eu oro para que, se existe alguém que esteja escutando essa mensagem e ainda não colocou a fé em Cristo, que a fé no Senhor Jesus seja colocada agora, ó Deus, para que haja uma transformação e renovação de vida, para que o Senhor Jesus faça parte dessa pessoa e agora dessa família, para que ela possa experimentar o Teu grande e imenso amor, ó Deus, para que ela possa glorificar o Teu nome e adorar ao Pai. Nós oramos em nome de Teu Filho Jesus. Amém.